quero fazer um esboço para que todos os advogados e estudantes da matéria possam ter uma visibilidade maior acerca da obra que foi lançada pela editora Cronos, Técnicas Penais e Processuais Penais de Defesa. Eu quero apenas ler um capítulo de Casos e Ações para que vocês possam entender que este livro não é apenas um livro da parte que envolve só a doutrina, a jurisprudência e a lei. Não. É um livro em que, na condição de escritor, procurei, através de um aturado labor, adaptar casos em que atuei, como também casos em que tive a oportunidade de ler livros de escritores de outros países e trazer ao mundo jurídico, formando em casos parelhos, de forma análoga, para fazer com que muitas pessoas possam adaptar essas experiências em peças processuais. Neste caso que eu vou ler, apesar de ser Casos e Ações, mas não é um caso em que advoguei, mas que lucubrei, e nisso eu incentivo a todas as pessoas também a criar, porque somos todos criadores de situações. Na condição de advogado, temos por excelência de ter uma verve literária, não de forma usual, mas de uma forma diferenciada, para convocar a atenção de todos aqueles que querem também ser vistos no mundo da advocacia de uma maneira diferenciada. Neste momento, quero ter o prazer de ler um assunto intitulado como A Partitura Jurídica Aplicada no Tribunal. Bem, existem duas vontades, a perfeita e a permissiva. A perfeita tem a aprovação de Deus e a permissiva a dos homens. O tribunal tanto pode acatar a vontade perfeita como a vontade permissiva. É uma questão de livre-arbítrio. Nos anais da história, encontramos a preeminência da vontade permissiva prevalecer sobre a vontade perfeita, por uma questão egolátrica. Se não, vejamos, Faraó sabia que estava errado, conhecia a lei, mas mesmo assim buscou a vontade permissiva para satisfazer os seus engenhosos desejos de dominar o povo através do poder, mesmo sabendo tratar-se de um ato desumano. Do mesmo jeito que existem leis físicas que governam todo o universo, existem também leis terrenas que governam o nosso relacionamento com os homens. Deste governo existem dois tipos de interpretação, o perfeito e o permissivo. Como exemplo de uma vontade perfeita, podemos citar as medidas provisórias, como uma vontade de apenas ser um remendo que fere a nossa Constituição. O direito tem que prevalecer para todas as classes sociais. Observo a falta de lucidez processual desde a fase inquisitória. E neste livro eu falo também sobre o cálculo estrutural da engenharia jurídica. Então eu faço um facsímile com a engenharia civil, comparando com a engenharia jurídica. E neste jaez, o direito tem que prevalecer diante de todas as classes sociais. Observa a falta de lucidez processual desde a fase inquisitória. Observamos atentamente o seguinte: se a polícia prende mal, se a polícia investiga mal e o Estado mantém preso alguém que não tem o poder de condenar, justo seria a sua indenização, mesmo que para isso custe ao delegado de polícia parte da indenização. É de bom ouvitre lembrarmos
o caso da escolinha do Cambuci, em que o Estado foi obrigado a pagar, bem como o delegado de polícia. O ex-presidente Getúlio Vargas, em suas prédicas, costumava dizer: a verdade é difícil de se achar, mas uma vez quando achada, torna-se difícil de se fugir dela. No paralelo da comparação, observo a rica parábola de um filósofo chinês que diz: era uma vez um cego de nascença. Nunca tinha visto o sol e perguntava como era este as pessoas que enxergavam. Alguém lhe disse: a forma do sol é como uma bandeja de latão. O cego bateu na bandeja de latão e ouviu o som. Depois, quando ouviu o som de um sino, pensou que era o sol. Outra vez disse-lhe alguém: a luz do sol é como a de uma vela. E o cego apalpou a vela e pensou que era a forma do sol. Depois apalpou uma grande chave e pensou que era o sol. O sol é muito diferente de um sino ou de uma chave, mas o cego não pode dizer qual é a diferença porque nunca viu o sol. Em síntese, a verdade é mais difícil de ver que o sol, e quando os homens não o conhecem, são exatamente como o cego. Ainda que façais o possível para explicar por meio de comparações e exemplos, ela sempre aparece como a comparação da bandeja de latão e da vela. Do que se diz da bandeja, a pessoa imagina um sino, e do que é dito de uma vela, imagina uma chave. Desse modo, juridicamente falando, muitos se afastam da verdade por pensar em sua vã filosofia ser a sombra a verdadeira substância. Os nobilíssimos julgadores têm que ouvir, agir e reconhecer a essência da verdade jurídica. A verdade é um facho terrível. Todos experimentam se aproximar dela, mas com enorme medo de se queimar. Essa citação é de Goethe. Existem muitos conceitos e podemos citar alguns que abrirão o entendimento dos leitores, podendo cuidadosamente discernir a essência de cada um para obter a tese preferida como manual que poderá ser estendido até chegar ao consenso da verdadeira luz que vivifica a letra da lei, trazendo vida e fazendo com que todos os magistrados consigam enxergar as nulidades através de uma produção de provas forjadas e fabricadas por meios ardilosos, fazendo, em muitas ocasiões, inocentes padecerem sem nada dever. Primeiro, conceitos. Essência. O que constitui a natureza íntima das coisas, seu modo de ser especial. O que há de fundamental? Verdade. Conformidade com o real. Qualidade pela qual as coisas se apresentam como realmente são. Jurídica. Conforme aos princípios do direito, que é regular, que está de acordo com as normas do direito. Antíteses. Acessórios. Secundário. Desnecessário ao uso. Falsidade. Em que há mentira ou dolo. Arbitrária. Resolução. Livre vontade particular. Ilustração. O fenômeno Van Meegeren foi um pintor que falsificou obras de Vermeer. Foi um dos maiores e ilustres falsários da história da arte. Seus quadros foram comprados pelos museus holandeses e analisados como autênticas obras de Pieter de Roock ou Vermeer. Por fim, a fraude foi descoberta e o escândalo teve um final estranho. O Museu de Washington comprou do governo holandês a quase totalidade dos Van Meegeren. Os falsos Vermeer eram verdadeiros Van Meegeren, Huysmans e Vergis. Citações. Simples são as palavras da verdade. Esquilo. O que pode haver de mais belo para o intelecto senão a verdade? Platão. Que é a verdade? Pilatos. Discurso. Quando nos reunimos no tribunal, somos juiz,
promotor, advogado, réu, vítima, jurados, testemunhas de defesa, testemunhas de acusação. Nosso objetivo: exercer o mais alto ofício do homem justo. Como? Fundamentar a verdade dos fatos, desmascarar a mentira nos fatos, estabelecer o direito e a justiça. Tudo seria fácil caso a falsidade não fosse aparente realidade. É o caso do fenômeno Vammerheren, pela frase: os falsos Vermeer eram verdadeiros Vammerheren. Identificamos o prevalecimento da moral maquiavélica. Os fins justificam os meios. Com isto fica estabelecido não o direito e a justiça, e sim o crime e a impunidade. Apesar de Vammerheren ser um falsário, crime de característica dolosa, um competente órgão artístico, o Museu de Washington supervalorizou o plágio em prejuízo do original. Como tal fato seria merela, como tal fato fosse mera querela de nomes, nem citado seria. Todavia, é mais que parece. É um fenômeno universalizado. A mentira não é uma província, é um império. Um império que influencia o curso do mundo. De que nos importa todo o desenrolar de um processo se sabemos com antecedência que o inocente será condenado e o culpado absolvido? É possível prever o veredito devido às falhas da máquina burocrática jurídica. Se o código que editará o direito extravasar em um só que seja dos seus artigos, o ideologismo incompatível com o tempo e o espaço abrirá brecha suficiente para a distorção dos fatos. Como conseguirei fundamentar a verdade dos fatos se o Código Legal rejeitar um princípio incontestável tal como o da responsabilidade moral? Como iremos desmascarar a mentira se nossas provas forem insuficientes? Sempre insuficientes? Em que base será estabelecido o direito? Certo dia, perguntaram a Confúcio: qual é a justa retribuição ao mal? Ele respondeu: nem o bem, nem o mal, apenas a justiça. O que se requer nos tribunais é justiça, a verdade, nada mais que a verdade. Agora que estamos cônscios de ser o fenômeno de Vammerheren, uma norma em muitos casos cabe combatê-lo, desafiar o império da inverdade até vencê-lo, seguindo 3 princípios. Primeiro, princípio teleológico, que é a doutrina finalista, enxergar além de. O Poder Judiciário tem sua finalidade. Deve, não só pode exigir o cumprimento da lei, uma vez que violada. O jurista tem uma obrigação a cumprir. Não é um artista, intérprete de ficções, é um doutor do bem e do justo. Se em algum instante desnorteasse para o erro, mudará de categoria, será réu. Nosso mundo é bagunçado por sermos subjetivos, pragmáticos e utilitaristas. Gostamos do por acaso e da coincidência. Não, chega. Vamos concentrar nosso esforço ao exercício do direito justo. Vítima não é réu, réu não é vítima, Merheren não é Vermeer. O subjetivismo de Washington não foi legal. O pragmatismo funciona. E bom, é um câncer a ser destruído. O utilitarismo baconiano, uma lástima ao mundo social. No contra-ataque da verdade, o que vale é a objetividade do certo e permanente. Segundo princípio, heideggeriano, a busca da autenticidade em vista da aparência que possui a falsidade. Se estabeleceu a satisfação com o supérfluo e o pueril. Vive-se de aparências, mas o jurista vai além. Ele não é um esteticista, é um idealista.
não aceitando a fachada do mundo, iremos desmascarar os falaciosos, homens que inventam verdades, sofistas, pseudo-sábios, bloqueadores da inteligência, enfim, guias cegos. Pelo filosofismo de Martin Heidegger, somos confrontados com a vida irreal que levamos. Pelo princípio heideggeriano, seremos confrontadores dos superficialistas e falsários. A verdade não pode ficar oculta. Ela é um diamante. Pode uma gota de lama cair sobre um diamante, e pode assim escurecer-lhe o fulgor, mas embora o diamante inteiro se encontre cheio de lama, não perde um momento sequer o valor que o faz bom. É sempre diamante, por mais que eu manche o lodo. Rubem Dário. Terceiro princípio retributivo: ao próximo como a ti mesmo. Se no exercício da obrigação luto pelo direito, é certo que o direito me assistirá. Sei que há pessoas injustiçadas no mundo todo, mas aquelas que fazem parte do meu mundo, que estão ao meu alcance de meus cuidados, este é meu igual, meu outro eu. De igual modo sofro injustiças e careço que meu direito se estabeleça. Como pensarei apenas no meu e esquecerei do outro? Quem vivendo, vive só? Se pela providência alcancei o magistrado, não para mera ostentação pessoal, mas para a satisfação da sociedade, estou a serviço da justiça. Este é o verdadeiro magistrado. Plantar para colher. Não é verdadeiramente o corpo que vive e luta, e sim o espírito que traz a valentia, o heroísmo, a abnegação, dentro da sua essência divina, para vencer o seu destino e cumprir a sua missão. Antônio Pousada. Conclusão. Se Goethe acertou, estamos sendo chamuscados com o calor da verdade. É prazeroso ao homem justo reconhecer nas palavras do outro o mesmo vocabulário que usa. Tal é a essência da justiça. O que nos falta? Praticar aquilo que ouvimos e reconhecer ser a verdade. Os três princípios, aqui esboçados, são meros refletores da alma jurídica. Queremos ser tidos como gente séria, que sabe o que faz. Por isso, pensamos objetivamente, buscamos a autenticidade dos fatos e agimos reciprocamente ao tratamento esperado. Esperamos vencer Van Meegeren e dar ganho de causa a Werner e Peter de Hock. Técnicas penais e processuais penais de defesa. Eu li o capítulo para que o mundo jurídico possa ter um maior apego ao lado criativo. Um livro que mexe com a filosofia, um livro que mexe com casos reais, com doutrina, com jurisprudência, um livro completo, um livro que nós podemos presenciar os personagens se mexendo. E eu elucubrei este livro colocando, acima de tudo, a minha paixão, porque eu sou apaixonado em criar situações e dar a minha parcela de colaboração, a minha mínima contribuição para que haja uma sociedade mais justa, para que haja uma justiça mais equânime e para que todos aqueles que tiveram seus direitos cerceados injustamente e que foram condenados sem uma prova robusta que pudesse ser cristalizada no aspecto processual, possa rever da mesma forma que ocorreu com os irmãos Naves. Neste momento, eu quero agradecer e deixar aqui como conclusão a poesia chamada Essência do Direito. O direito ele tem que ter essência. Se não tiver essência, ele deixa de ser direito. A essência do direito, com o perpassar do tempo, esvaneceu. A impotência do pseudo-exegeta no mundo jurídico desapareceu, prevalecendo o infraconstitucionalista que a lei, como sempre, manipulou.
injetando no texto uma pseudo-exegese, violando a Constituição sem nenhum pudor. Assim, as leis se estabelecem com o aval do pseudo-legislador, enfraquecendo a norma jurídica pelo conhecimento meramente reprodutor. Obrigado e que vocês possam ter o prazer de visitar a Livraria Saraiva, como também a CAASP e outras livrarias, e procurar e analisar com maior acuidade esta humilde obra intitulada Técnicas Penais e Processuais Penais de Defesa. Meu muito obrigado.